plenário discute projeto que autoriza a Petrobras a vender até 70% dos campos do pré-sal, mas votação fica para amanhã. Deputados e especialistas se reúnem em comissão geral para debater a ameaça das fake news às eleições de outubro. E esta edição destaca também: deputados debatem a falta de investimento no atletismo e indícios de corrupção em instituições esportivas. Comissão aprova projeto que obriga SUS a oferecer cirurgia plástica para lábio leporino. Boa noite em Brasília, 11h06. O Jornal da Câmara começa agora. Depois de horas de muita discussão, o plenário deixou para amanhã a votação do projeto que autoriza a Petrobras a repassar à iniciativa privada até 70% dos campos do pré-sal. A gente vai direto ao Salão Verde da Câmara conversar com o repórter Tiago Ramos, que acompanhou a sessão, e ele tem as informações. Olá, Tiago, boa noite. Boa noite, Jaciene, boa noite para todos que nos acompanham. Olha, Jaciene, como você mesma disse, foram horas e horas de discussão. Isso porque a oposição obstruiu os trabalhos. Houve uma divergência aí entre o relator, entre a proposta colocada no plenário e a oposição. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: a Petrobras, em 2010, recebeu um campo com cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Esse é o campo que está em discussão aqui. A questão é, a Petrobras, em tese, deveria ser a única a explorar esses 5 bilhões de barris. A proposta em discussão permite que ela ofereça ou repasse 70% desses campos para outras empresas. 5 bilhões de barris é um volume imenso. De acordo com o relator, a Petrobras precisaria de 13 anos para explorar todos esses 5 bilhões. E a questão é, essa área não contém apenas 5 bilhões de barris. Ela conteria até 15 bilhões de barris. A discussão aí é o que fazer não só com esses 5, mas também o que fazer com os outros 10 ou com os outros 6, depende do cálculo lançado aí. A gente separou algumas entrevistas, algumas falas de plenário para vocês entenderem as implicações dessa discussão. Vamos acompanhar. As discussões da semana já começaram por uma matéria polêmica. A proposta que permite a Petrobras repassar para petroleiras privadas até 70% dos poços do pré-sal que recebeu da União, mas que ainda não explora. Ainda na fase dos requerimentos contra a votação, o debate já era bem acirrado. Essas reservas, deputado Peroni, foram dadas pelo Congresso Nacional por proposta do governo do Partido dos Trabalhadores. Quando nós aprovamos, nós dissemos que a Petrobras só poderia explorar sozinha, mais ou menos como dar aos eunucos o monopólio da reprodução, porque a Petrobras, em termos de investimento, hoje não tem capacidade de explorar um só barril de petróleo. Enquanto rola a Copa do Mundo, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o que está rolando é uma tentativa de roubo. Eu sei. De roubo à população brasileira de bilhões de barris de petróleo para atender aos interesses das multinacionais do petróleo. Isso não é correto. É roubo mesmo. Isso é roubo. Correto. É roubo contra o povo. Correto. Este procedimento fascista, isso é fascismo, imputar a outrem uma acusação desvalida e infundada, essa casa não vai poder ter controvérsia. E a base do parlamento é a controvérsia. A Petrobras não teve perna para explorar aquele projeto de cessão onerosa em 2010 que o governo que o senhor apoiou mandou para cá. A Petrobras está desinvestindo. Então, em vez de fazer investimento na Petrobras, para que a Petrobras pudesse tanto fazer a exploração dos 5 bilhões e tomara que pudesse fazer mais ainda, porque estão querendo entregar, vão entregar para quem? Para a Chevron, para a Exxon, para a Shell. Mas que parlamentar é esse que quer entregar a riqueza brasileira para as petrolíferas do mundo? Havia ainda uma polêmica bem específica.
o aumento de 5 bilhões para 15 bilhões na estimativa de barris que a área a ser explorada pode render. Ainda sem um relatório exposto no plenário, a dúvida era: como será repassado esse excedente de óleo? Eu estou informado pelo próprio relator que ele vai manter os excedentes dos 5 bilhões de petróleo da Petrobras no regime de partilha. Isso é fundamental para quem fala em mudanças profundas. A única mudança que está fazendo o relator é manter no projeto os 5 bilhões de barris de petróleo que a Petrobras não consegue explorar e ela poderá explorar em parceria, preservando 30%. Com isso, nós estamos destravando o emprego no Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo. Os estados também vão perder, e eu alerto a bancada do Rio de Janeiro, não só ela, mas as outras também, que o Rio de Janeiro perde, segundo os relatos, mais de 80 bilhões, deputado Luiz Sérgio. Só o estado do Rio de Janeiro. Por uma razão. E não é nem para fazer caixa, porque o governo está quebrado. É para entregar mesmo. Ou seja, esse modelo não pode. Esse tipo de política não pode passar aqui no Congresso Nacional sem nenhuma discussão, sem nenhum debate. Não é comum que se vote um projeto de tamanha importância, da possibilidade da Petrobras vender 5 milhões de barris de petróleo, da maneira como ela mesma definir, que nós votemos isso tão assodadamente. Na semana passada, o plenário votou urgência desse projeto e eu anunciei que estaria na pauta do dia de hoje. Ninguém foi pego de surpresa. Pois é, vocês viram aí que existe uma divergência muito clara entre posicionamentos aqui. O fato é que a oposição obstruiu os trabalhos e, com isso, chegamos até o ponto de encerramento da discussão e apresentação do relatório em relação às emendas. A tendência e a expectativa do relator é de votar essa matéria nesta quarta-feira. Jace. Agora, Tiago, outro assunto também gerou muita discussão aí no plenário, um assunto que nada tem a ver com as votações, que é a possível criação de uma CPI, né? Exatamente. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, líder do partido, recolheu 190 assinaturas para a criação de uma CPI para investigar delações da Lava Jato. Essa CPI, tendo as 190 assinaturas necessárias, em tese poderia ser criada. Essa é uma outra discussão. O fato é que 40 deputados que assinaram o requerimento para a criação dessa CPI pediram também para retirar as assinaturas. Isso porque se criou em volta do tema da CPI uma outra celeuma. Vamos ouvir aí. Dizer que agora um Congresso Nacional com investigados na Justiça vai abrir uma CPI para retaliar a Polícia Federal, o Ministério Público, para retaliar a Justiça, para retaliar aqueles que estão investigando este Parlamento. Então não é admissível, não é razoável e isso só tende a desmoralizar ainda mais essa casa. Então é muito importante um posicionamento firme para que a população brasileira saiba que não há possibilidade de ser instalada uma CPI nessa casa em retaliação, porque a intenção é essa, retaliar o juiz Moura, a Lava Jato, a Polícia Federal. Se tiver alguma possibilidade diferente disso que eu estou colocando aqui publicamente, que Vossa Excelência indefira na medida do possível para preservar a criação dessa CPI, que eu friso e repito, não tem nada contra a Lava Jato, não tem nada contra a Polícia Federal, não tem nada contra a Procuradoria-Geral da República, tem sim para investigar a denúncia feita pelo jornal Estadão de que o advogado Antônio Figueiredo Bastos vendia sentença de delação para colocar A ou tirar B. Isso todos nós sabemos. Todo mundo sabe, o que a gente precisa é apurar para dar um ponto e dar limites para essas aberrações que acontecem no nosso sistema penal brasileiro. Tudo que estiver respeitando a Constituição, as leis brasileiras e o regimento, será assim o procedimento da presidência da Câmara. Ainda não li o teor do pedido de CPI. Analisarei esse como analiso os outros, sem nenhum julgamento de mérito, sempre no intuito de respeitar a Constituição e as leis brasileiras. Jaciene Alves, o que a gente pode esperar para essa quarta-feira? O encerramento da votação da autorização da Petrobras de repassar 70% da sua área do pré-sal para outras empresas, a urgência urgentíssima para a votação daquilo que se está chamando aqui das distribuidoras da Eletrobras, para privatizar 6 distribuidoras do norte do país da Eletrobras, e também
a votação dos destaques do cadastro positivo. O mérito do texto principal foi votado na semana passada. Os trabalhos começam às 11 horas da manhã. Jace. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas informações. A medida provisória que dispensa o pedágio para caminhões sem carga foi aprovada nesta terça-feira na comissão mista que analisa o texto. A MP 833 de 2018 estende para as rodovias estaduais, distritais e municipais a dispensa de pagamento de pedágio do eixo suspenso dos caminhões quando eles estiverem vazios. A medida é uma das principais reivindicações dos grevistas, que no mês passado bloquearam estradas em protesto contra os sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. O texto da MP segue agora para análise do plenário da Câmara. A expressão fake news ou notícia falsa surgiu há 2 anos nas eleições presidenciais americanas e desde então não saiu mais das manchetes. As vésperas das eleições gerais, agora em outubro, aqui no Brasil, se tornam um alvo fácil para as fake news e nos coloca diante de um desafio. Como regulamentar esse assunto sem interferir na liberdade de expressão? Deputados e especialistas se reuniram em comissão geral nesta terça-feira para tentar buscar uma resposta. As notícias falsas estão longe de ser uma novidade. Não são um fenômeno novo, mas agora ganharam uma dimensão diferenciada pelo fato de que estão sendo disseminadas nas redes sociais de uma forma que jamais se viu. Que é preciso haver uma regra, uma regulamentação para combater as fake news, ninguém duvida. Mas não é tão simples. A nova legislação não pode esbarrar na liberdade de expressão. Outro ponto em que todos estão de acordo. Mais perigoso do que esse tal de fake news, que parece um monstro por aí, eu estou vendo, infelizmente, que são as soluções que as pessoas estão propondo para acabar com esse problema das fake news, que na verdade sempre existiram. Não podemos criar mecanismos que impeçam a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento, mas também devemos lembrar que a Constituição prevê que seja vedado o anonimato. De 2 anos para cá, as fake news têm preocupado autoridades em todo o mundo. Há indícios de que elas teriam influenciado recentemente eleitores nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Alemanha já aprovou uma legislação para combater as notícias falsas. E o Facebook também tomou providências. Criou um departamento com 15 mil funcionários para detectar e remover as contas falsas. Por dia, são retiradas do Facebook 6 milhões de contas falsas. A representante do Facebook no Brasil, Mônica Rosina, lembrou que as fake news sempre têm motivação econômica e não são relacionadas apenas à política. A primeira notícia que foi checada no âmbito da nossa parceria com as agências foi exatamente a notícia, a marcação como falsa da notícia que dizia que a vacina contra a gripe aí gerava o autismo. Mas, com as eleições gerais se aproximando, o tratamento dado às fake news se tornou um tema urgente. A Câmara, que já aprovou o Marco Legal da Internet, fez comissão geral para debater o assunto. Aqui nessa casa existem 17 projetos de lei que estão apensados a 22 outros projetos de lei e, no total, esses 39 projetos, eles procuram responsabilizar os intermediários pela conduta dos seus usuários e também criminalizar o eleitor por compartilhar notícias falsas. As mais de 20 propostas legislativas sobre o assunto que tramitam nessa casa dão uma ideia sobre os projetos, sobre como os projetos em tramitação flertam perigosamente com a criminalização generalizada de cidadãos, com penalidades que variam de multas a partir de R$ 1.500 até 8 anos de detenção, o risco de autocensura e colocar as plataformas como promotoras da censura privada, com propostas equivocadas de alteração do Marco Civil da Internet para retirada de conteúdos sem a obrigação da ordem judicial. E enquanto a legislação não sai do papel, cada um deve ter o seu jeito de se proteger das notícias falsas, como ensinou o deputado Luiz Carlos Rauli. A primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma notícia, eu procuro na internet, no Google, ver o que é que tem de correspondente. Coloco no boato.
Agora eu tenho o Estadão para colocar também, para ver se realmente essa mentira. É uma atrás da outra, isso está na educação do povo. A comissão especial que debate novas regras para o uso de agrotóxicos teve uma reunião marcada por muitas divergências nesta terça-feira. A intenção era votar o relatório que já havia sido discutido pelos deputados em maio. Mas mudanças feitas de última hora, como a troca do termo defensivo fitossanitário por pesticida, acabaram adiando a votação para amanhã. A reunião foi marcada pela presença de militantes ambientalistas e uma diversidade de cartazes a favor e contra a proposta que cria novas regras para o uso dos pesticidas. Deputados contrários à nova regulação tentaram adiar a votação do relatório do deputado Luiz Nishimori. Eles alegaram que o texto discutido na última reunião, em 16 de maio, foi alterado. O relator aumentou de 12 para 24 meses o prazo para novos registros e mudou o termo defensivo fitossanitário por pesticida. A palavra defensivo fitossanitário mudou para pesticidas. Houve essa mudança. PCdoB não é agrotóxico, é PCdoB muda para obstrução. Quero dizer que a oposição muda para obstrução, presidente. Esse termo. Além de ser uma enganação, é contra a Constituição. Porque na Constituição está escrito agrotóxico. Lá está escrito agrotóxico. E vocês sabiam que era inconstitucional. Mas vocês queriam passar uma visão light para a sociedade e dizer que isso aqui é inofensivo para a sociedade. É mentira. Esse projeto ele vai simplificar a questão dos registros. E é mentira o que diz de veneno. Veneno é o que come nos medicamentos. Por que não fala que medicamento humano é veneno? Deputado Nishimori, medicamento humano, os mesmos princípios ativos não são veneno. Agora, para a agricultura, que sustenta e salva esse país, isso é veneno. Irresponsáveis são vocês que estão falando contra o Brasil. Se a proposta for aprovada pelo Congresso e virar lei, caberá ao Ministério da Agricultura autorizar e fiscalizar o uso de pesticidas e produtos de controle ambiental no país. Diferente de como é hoje, o IBAMA e a Anvisa vão dar apoio técnico sem poder de proibição. O relatório ainda estabelece prazos para agilizar o registro de novos pesticidas e cria o registro temporário, quando não forem cumpridos os prazos estabelecidos ou se o produto tem outros similares já aprovados e com uso permitido em pelo menos 3 países membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para os deputados da bancada ruralista, a atual legislação está desatualizada, não ajuda o setor produtivo e precisa seguir o exemplo de outros países desenvolvidos. Mas parlamentares contrários ao relatório afirmaram que a proposta facilita o uso de agrotóxicos, pode aumentar os casos de câncer e ainda que o projeto de lei vai prejudicar o meio ambiente. Não está preocupado com o impacto aos mananciais, com o impacto ao meio ambiente, com o impacto ao solo, com a mortandade de abelha, com a mortandade de animais. Não está minimamente preocupados com o veneno que chega na mesa de cada brasileira e de cada brasileiro e que está deixando o povo brasileiro doente. Países como o Japão usa 6, 8, 10, 12 vezes mais defensivos que o Brasil e tem a maior longevidade do mundo. A questão aqui não está se discutindo o aumento ou a redução. Está se discutindo muito mais a segurança jurídica do direito de usar aquilo que o Brasil precisa para produzir. Como é que produz alguma coisa no Brasil enfrentando a praga, enfrentando um inseto num país tropical com sol o ano todo? O Comitê de Gestão Socioambiental da Câmara inaugurou a Praça de Logística Reversa, ponto de coleta de resíduos para reciclagem como pilhas, baterias e material eletroeletrônico. O lançamento celebra os 15 anos do Ecocâmara. Pilhas, baterias, cartões de PVC, eletroeletrônicos, isopor e esponjas de cozinha. Tudo o que você não quer mais, mas pode ser reciclado, agora tem mais um ponto de descarte, a Câmara dos Deputados. É que foi inaugurada no anexo dos gabinetes dos parlamentares a Praça da Logística Reversa. O lançamento marca os 15 anos do Comitê de Gestão Ambiental da Câmara, conhecido como Ecocâmara.
é um modelo, né, que tem que ser seguido, principalmente na questão da confecção dessa praça, onde se coloca vários coletores de materiais que ajudam na logística reversa, que vai pilhas, baterias, vai o cartão de crédito, aquele material do cartão de crédito, vai o isopor, vai a esponja de lavar a louça. São coisas que hoje a população não sabe como descartar, onde descartar. Com o apoio do Ecocâmara, essa entidade no entorno de Brasília recondiciona e recicla equipamentos de informática para doação. Os equipamentos eletrônicos são compostos por 17 tipos diferentes de resíduos que são separados e encaminhados para a indústria, onde viram novos computadores. Os computadores que podem ser recondicionados são doados para alunos carentes. Mais de 50 entidades estão sendo beneficiadas. Nós oferecemos cursos gratuitos para a comunidade, pessoas a partir de 12 anos, sabendo ler e escrever, estando matriculado, fazem os cursos. A gente tem o curso de informática básica, manutenção de computadores e robótica. Além disso, os computadores que o governo federal tira de uso, as empresas ou as pessoas doam, eles recebem uma nova vida a partir dos alunos que estão no processo de aprendizagem. Por essas e outras iniciativas, o Ecocâmara já foi agraciado 2 vezes com o prêmio das melhores práticas da A3P, conferido pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós temos um aspecto prático, mas também simbólico, de conscientizar o servidor e o cidadão que aqui passar, de que é possível você dar uma destinação adequada para o seu resíduo e que esse resíduo ele tem um valor econômico. Ele pode gerar emprego, ele beneficia a cooperativa de catadores. Vamos dar agora um giro pela Câmara para ver outros assuntos que foram notícia nesta terça-feira. A Comissão de Viação e Transporte se reuniu para discutir o conflito fundiário urbano entre moradores do município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e a concessionária de modal ferroviário Rumo Logística S.A. Uma linha de trem de ferro poderá ser ativada no município, provocando impacto direto em mais de 2.000 imóveis urbanos que têm escrituras legais. Os deputados da comissão defendem que essas propriedades sejam indenizadas em caso de desapropriação. Já a Comissão de Direitos Urbanos e Minorias debateu a situação das rádios comunitárias no Brasil. O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, reclamou da lei que proíbe as rádios comunitárias de captar patrocínio sobre a forma de acordo cultural. Segundo ele, isso impede o avanço dessas emissoras no país. Couto também criticou a morosidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na transmissão de processos de outorga e renovação de radiodifusão comunitária. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com o apoio da Comissão de Defesa do Consumidor, debateu a proposta de emenda à Constituição que limita as taxas de juros praticadas por instituições financeiras. Pelo texto, fica proibido que estes juros sejam maiores que 3 vezes a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central. A PEC foi apresentada pela deputada Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, que também solicitou a realização da audiência. Quase 60% das famílias brasileiras estão endividadas e o gasto com o cartão de crédito é o principal responsável por esse quadro. Uma audiência pública na Comissão do Esporte debateu a falta de investimentos no atletismo e os indícios de corrupção apontados pelo TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou esses indícios em 11 de 12 instituições investigadas. Os especialistas bateram na tecla de que o investimento na base do esporte está muito baixo no Brasil. Centros esportivos estão abandonados, jovens atletas não recebem nem o mínimo, como alimentação e transporte para ir treinar. Eles lembraram que todo atleta nasce na base, que atualmente recebe pouco recurso. Hoje o investimento na base é quase imperceptível. E isso faz com que modalidades esportivas de relativo sucesso, eu diria até com muito sucesso, para a realidade brasileira como o atletismo, esteja regredindo hoje. Houve um distanciamento dos órgãos, Confederação Brasileira e demais órgãos da periferia.
E então constituíram somente um grupo pequeno de professores de técnicos de atletismo. E ficou somente aqueles ali, no grupo pequeno. E eles não expandiram todo esse conhecimento para as periferias. Então ficou isso aí. Então aí, como o grupo é pequeno, você não tem grandes resultados por causa disso. O deputado Arnaldo Jordi solicitou a realização da mesa redonda. Ele lembra que de 12 instituições esportivas investigadas pelo TCU recentemente, em 11 foram encontrados indícios de corrupção. Ele diz que o esporte brasileiro está passando por um momento de transição e que as várias prisões que ocorreram no meio esportivo nacional vão trazer uma mudança na forma de administrar as instituições. A Confederação de Atletismo está vivendo por um momento difícil, o seu ex-presidente renunciou por conta de desvios, está tendo auditorias nessa confederação e agora nós estamos tentando remontar ou revitalizar essa confederação, como as demais outras que tiveram problemas semelhantes, no sentido de revigorar o esporte e o desporto no Brasil. Nós temos certeza que com essa nova reformulação que está sendo operada aqui pela Comissão de Esporte da Câmara, nós teremos um novo ciclo que vai permitir o Brasil chegar a um padrão olímpico, com certeza, porque essa é a vocação do país como o Brasil. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou um projeto de lei que obriga o SUS a oferecer cirurgia plástica para lábio leporino. Pelo texto, o Sistema Único de Saúde também será obrigado a garantir o tratamento pós-operatório. Uma em 650 crianças nasce com lábio leporino, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação torna obrigatória a realização pelo SUS da cirurgia plástica corretiva, junto com os tratamentos pós-cirúrgicos necessários. O autor da proposta quer que todos tenham acesso garantido a esses procedimentos. Se nós pudermos amenizar a dor dessas famílias, não somente pela questão da reparação no lábio das crianças, mas também a dor dessas famílias em relação na questão psicológica, todos os dias, tirar dessas crianças muitas vezes hoje a vergonha que elas têm de ir para uma escola. Este especialista considera a proposta boa, mas tem receio de que ela não seja colocada em prática por falta de estrutura no SUS. No núcleo hospitalar de um estado, as dificuldades que são muitas, então você não tem como. Se você pegar um número X de pacientes e dizer assim, esses aqui seriam escolhidos para resolver, tudo bem. Mas todo dia nasce uma criança, nosso ambulatório todo dia é um caso novo que chega. O projeto está sendo analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para o Senado sem a necessidade de passar pelo plenário da Câmara. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.